Lar de Frei Luiz apresenta a palestra que você não assistiu. Bem, muitos de nós nos questionamos sobre a verdade. E hoje temos um tema da palestra que promete trazer luz sobre esse tema. A Marisa Mendes, que é a palestrante de hoje, é médium do Lar de Frei Luiz e trabalhadora na seara espírita desde 1990. Marisa, muito obrigado por estar aqui conosco e muito obrigado por fazer essa palestra de hoje. Boa sorte. Boa noite. Que a paz, o amor e o poder de nosso Senhor Jesus Cristo restaurem em cada um de nós e em toda a humanidade o reino de Deus e toda a sua harmonia. Esse livrinho, que é um libreto, se chama A Verdade Responde e foi trazido ao mundo pela psicografia abençoada do Chico Xavier. E os espíritos que falam nesse livro sobre a verdade é o espírito Emmanuel, seu mentor, e André Luiz. Então, a verdade é um tema muito espinhoso. Certa vez, perguntado num pinga-fogo ao Chico como ele fazia para falar a verdade aos seus companheiros de trabalho quando eles cometiam algum algum erro, algum tipo de delito. Pode até se chamar um crime contra a doutrina espírita, porque todos nós somos passíveis disso. Cometemos verdadeiros crimes de lesa espírito com a lei de Deus, então também fazemos isso com a doutrina espírita muitas vezes. Então, quando perguntado por esse repórter como ele fazia para falar a verdade, o Chico respondeu assim: olha, a verdade é um tema tão perigoso e tão espinhoso que nem Jesus, quando foi perguntado por Barrabás o que era a verdade, ele respondeu. Então, nós outros, continua o Chico, fomos consultar o nosso orientador e Emmanuel nos aconselhou a estrada do contorno. Como é a estrada do contorno, Chico? Perguntou o repórter. Nós vamos contornando, nós vamos observando, nós vamos vigiando, nós vamos refletindo sobre a determinada situação que exige uma corrigenda e o estabelecimento da verdade. Mas nós vamos olhando para o companheiro e para a situação e tentando enxergar o que ele vem fazendo de melhor, para que aquele erro, às vezes até um crime, nós possamos olhar com mais misericórdia. E vamos pegando essa estrada do contorno até que tenhamos condições, depois de muito meditar, vigiar e orar, tenhamos condição de criar uma história que não constranja o companheiro e que nem o faça desistir do caminho, porque todos nós erramos e nós não temos direito de tirar do irmão o entusiasmo de continuar o trabalho. Então, Emmanuel, ele nos diz assim: as indagações sempre se renovam em toda parte. Inquirições da vida no mundo, especialmente as respostas, em todas as circunstâncias, foram baseadas em interpretações pessoais daqueles que as formulam. Chega, porém, um dia em que a verdade nos surge na vida íntima, esclarecendo-nos e preparando-nos para novos passos no rumo do conhecimento superior. Então, é o que ele vem dizendo para nós sobre a verdade. Não acreditamos que exista um metro para medi-la e continuamos na caminhada para adiante. Não temos, porém, essa pretensão de definir o que seja a verdade, mas sabemos que a verdade é a bússola de nossa marcha e que aparece inevitável nos caminhos em que ela nos responde, acrescida sempre de mais luz em nós mesmos, respondendo-nos às indagações em nome de Deus.
Então, Emmanuel vem nos dizer que chega um momento da vida, como surgiu, por exemplo, para Zaqueu, quando subiu no telhado, subiu no sicômoro, em que a nossa verdade, a verdade de quem nós somos, ela tem que estar aqui, ó, no nosso telhado. Ela tem que subir o telhado da nossa existência, porque esta verdade, quando a gente olhar a nossa verdade, olhar quem nós somos, a nossa verdade espiritual, que colocarmos ela assim, e nós detectarmos o que nós precisamos fazer para sempre ser mais luz, a partir deste momento nós estamos entrando em comunhão com Deus, porque essa verdade tem que estar acima. E a partir do momento que admitimos a nossa verdade, e que nem sempre é uma verdade bonita, que tem suas sombras, que tem nuances que muitas vezes nós não temos coragem de enxergar e de encarar, nesse momento nós precisamos fazer um propósito nosso com Deus. E esse é um momento muito solitário, um momento em que a gente se enxerga a nossa verdade espiritual, que na maioria das vezes nós não gostamos muito, e nós fazemos um propósito com o Senhor. Senhor, fazei de mim do jeitinho que eu sou, com todas essas sombras que eu ainda carrego, com todo esse passado de iniquidade. Aliás, se eu já admito que eu sou um ser imortal e sei então que eu tenho um passado que nem todo foi bom, que o que me trouxe aqui, e aí nós vamos fazer um parêntese e vamos nos lembrar que de todas essas efemérides espíritas do mês de abril, que é um mês lindo, temos o dia 18 de abril, que é o aniversário do Livro dos Espíritos, do lançamento do primeiro livro da codificação. E existe uma música do Tim e da Vanessa, do Cancioneiro Espírita, que ela diz assim: minha dor me trouxe aqui para enxergar a flor que existe em mim. E nesse vai e vem, você e cada um de nós voltaremos para cuidar da flor do eu, para acalmar a dor que nós construímos com o nosso passado de iniquidade e sermos felizes. Então, esse caminho para a felicidade, ele começa quando eu me proponho a enxergar a minha verdade espiritual, de que eu não sou o alecrim dourado que cresceu no campo sem ser semeado, que eu preciso cuidar das minhas sombras. E aí eu inicio esse processo caminhando com a minha verdade, nunca esquecendo de que ninguém, como disse o irmão, é ruim o bastante que não possa doar algo de si, e nem soberanamente farto que também não possa fazer a mesma coisa. Nós somos seres que não somos baldos de virtudes, nós temos virtudes, fomos criados à imagem e semelhança do Criador, então temos virtudes, temos coisas boas que nos trouxeram aqui. Neste exato momento, todos nós chegamos nas hostes dessa abençoada doutrina espírita pela misericórdia de Deus, porque Ele enxerga a flor que existe dentro de cada um de nós. E o nosso trabalho do espírita cristão reencarnado neste momento de transição da Terra, é fazer com que essa flor seja uma flor de bons odores, é fazer com que esta flor ela desabroche e contagie o outro com o seu perfume. Talvez seja um daqueles perfumes tímidos, talvez seja um perfume oloroso, não importa. O que importa é que a gente precisa perfumar o mundo, porque nós, os cristãos espíritas reencarnados na Terra neste momento, somos a luz do mundo. Porque a doutrina espírita é o consolador prometido pelo Cristo. Qual é a tarefa espírita, então, neste momento, com a verdade? A tarefa dos espíritas na atualidade, segundo cremos, dentro da condição de herdeiros da sua luz, reveste-se de considerável importância, de vez que exumaram do tempo o evangelho simples e puro, a despertar-lhes o coração para um novo tipo de luta. Que luta é essa?
a luta conosco, a luta, o meu propósito diário, porque nós não somos fácil não, né? Se hoje eu faço um propósito, hoje eu vou ser menos maledicente do que fui ontem, mas amanhã eu esqueci meu propósito. Então eu preciso ter aquilo que Emmanuel aconselhou para o Chico: disciplina, disciplina e disciplina, mas a disciplina comigo. Eu preciso acordar amanhã e fazer de novo um novo propósito. Porque se amanhã existir para mim encarnado na Terra, o que eu vou levar no meu caminhão de mudanças espiritual é o meu esforço no meu propósito. Talvez eu não tenha conseguido, mas eu fiz um propósito, eu queria. Então eu preciso querer ser um homem novo. Eu preciso botar a minha verdade espiritual acima, a minha candeia acima da minha cabeça e querer todos os dias ser alguém novo. E o que o seu José Maria, e eu vou dizer quem é o seu José Maria, é um dos amigos muitos do Chico, trabalhou com ele no pátio, atendendo as mães, durante 40 anos. E o seu José diz que a nossa verdade tem que subir no nosso telhado, como Zaqueu, porque os espíritas estão mais mortos hoje em dia do que os mortos, porque os mortos estão vivos, mas nós estamos desistindo da nossa verdade e estamos repetindo velhos hábitos, velhos ritos, cumprindo velhos rituais e se iludindo de que está evoluindo e, na realidade, estamos nos estagnando. Então, quando compreendemos que todos os dias eu tenho que renovar o meu propósito, eu não desisti de mim mesmo, eu não desisti de você, eu não desisti de você, eu acredito, eu não desisti do Cristo, porque hoje eu me propus a ser melhor do que ontem, e é isso que Ele espera de nós. Ele nos prometeu que nenhuma das ovelhas da casa do Pai escaparia do seu redil. Jesus não está, Jesus não foi, Ele é presente na nossa vida. E quando nós sentimos, hoje ele falou de Francisco de Paula, dos ditos milagres, prodígios, frutos de um coração que queria ser cada dia melhor, mais doce, mais amoroso, mais compreensível, mais tolerante, mais amável, mais indulgente para com os erros dos meus irmãos de caminhada. Porque, meus irmãos, não se enganem, todos nós somos irmãos. Todos nós somos irmãos. Eu sou irmã do assassino, eu sou irmã do estuprador. O estuprador, o assassino, o ladrão, ele tem uma mãe que, se ele estiver preso no presídio, o amor dela extrapola tudo isso, nos dando o exemplo de um amor maior, de um amor sublime. Elas estão aos domingos nas portas das penitenciárias. As mães que morrem e ainda continuam lá do outro lado rogando a Deus pelos seus. Então nós temos como dever, neste momento de transição da Terra, em que não nos é pedido a cabeça e nem nos é pedido o corpo, porque somos cristãos. Não nos ofereceram nas arenas dos circos. A única coisa que é pedido de cada um de nós é boa vontade. Boa vontade, esperança renovada, propósitos verdadeiramente pautados no bem, na luz e de acordo com o quê? Com a minha consciência, que é fruto do amor divino. Mais adiante, Emmanuel nos diz: faze luz. Quando te confias à maledicência, despedes da própria alma raios de treva e perturbação que de retorno te impõem dolorosa e indefinível tortura íntima, a exprimir-se em obscuros processos de enfermidade. Emmanuel vem nos dizer e nos alertar, porque nós somos tão invigilantes e estamos tão acostumados a sermos maledicentes, a julgar, a condenar, que fazemos isso normalmente. Quando Cristo nos concitou, não julga teu irmão para tu não seres julgados com a mesma régua e com a mesma severidade com que tu julgas. E nós julgamos, nós condenamos, nós nos damos oportunidades, esquecidos que estamos, que esta oportunidade bendita nos foi dada, réprobos do passado, claudicantes da lei divina. Estamos numa bendita e divina oportunidade.
Não temos mais direito de julgar ninguém. Não temos mais direito e nem tempo, porque o tempo, está passando para todos nós e cada vez mais acelerado. E nós precisamos apresentar as nossas bagagens espirituais. Eu preciso colocar isso na mesa todos os dias. Eu preciso me fazer luz para que eu seja a pequenita luz que aquele que está lá na escuridão vai enxergar para se guiar no caminho. Esse é o meu dever. É dessa boa vontade que o Cristo espera de nós. Adversários. Olha eles ali no colo do Cristo. Os nossos adversários são aqueles que vêm por nós, direta, através das vias físicas ou indiretamente. Vem no trabalho, na casa espírita, no caminho, no ônibus, no BRT. Nós estamos sempre encontrando com os adversários. Por isso que nós precisamos, antes de sair, fazermos o nosso propósito. Porque se a gente acorda atabalhoadamente, sem fazer um propósito, sem se lembrar que nós somos, antes de ser um corpo de carne, nós somos espíritos, em uma tarefa espiritual, encarnados na Terra. Se eu saio de casa assim, eu esqueço meu propósito. Hoje eu quero ser luz. Você olha para você de manhã, eu quero ser luz. Então, quando eu encontro com os adversários, o que eu estou oferecendo para eles? Esquecidos de que os nossos adversários são os nossos melhores professores, são as nossas melhores oportunidades. Ele é indigno com você, ele é um traidor, ele é falso, ele te oferece tudo que é coisa vã, então oferece o contrário. Ele está te ensinando a ter ojeriza ao mal. O mal está graçando na terra e todos estão causando espécie. Por quê? Para a gente chegar na frente da televisão e fazer aquela cara de escandalizar. Está certo, tem que se escandalizar. Mas o mal ainda graça na terra para nós. Os cristãos do último momento da transição tomaram ojeriza ao mal. Eu não devo e não quero mais repetir aquilo. Então eu tenho que oferecer para os meus adversários o que eu tenho de melhor. O meu silêncio, a minha prece, a minha vigilância, para não sair de mim nem um cadinho de energia diferente do bem para ele. Eu preciso me ater a isso. É uma coisa que parece muito simples, e o Cristo é muito simples, e dentro da sua simplicidade ele é complexo. Complexo para nós que ainda somos tão profundamente egoístas, egocentrados, nós somos tão profundamente orgulhosos, tão fanatizados por nós mesmos, a nossa vaidade nos coloca num patamar tantas vezes tão patético, tão ridículo, que não enxergamos para além da nossa órbita, e nós precisamos extravasar esse Cristo que já habita em mim, já habita em você, em qualquer um de nós. Todos nós estamos... Esse Senhor, o Dr. Paulo, ele vive dizendo, e ele diz com razão, e é verídico, que ele vem há 40 anos recebendo luz e vendo a espiritualidade fazer e acontecer o melhor possível. Então, por que claudicamos? Por que saímos do propósito? Aí a gente tem que se confrontar. E não precisamos sermos tão condescendentes conosco, falando como meus filhos falam, nós não podemos passar pano para nós. Nós precisamos ser muito severos conosco. Nós precisamos ser severos com esses propósitos. Opa, eu falei mal do coleguinha e já julguei. Se conserta. Vigia, varão. É assim que os nossos irmãos evangélicos falam. A gente precisa se vigiar, se consertar, se podar, disciplinar-se, ser severo. Então, com os nossos melhores professores, que são os nossos adversários, é que nós vamos exercitar aquilo que a gente está pensando, ou pelo menos pensando, que nós estamos aprendendo. E aprender, gente, é discernir. Precisamos conhecer para discernir. E não tem ninguém aqui dentro hoje que não conheça o Cristo.
Não tem ninguém que já não ouviu falar em Jesus de Nazaré. Todos nós já temos o evangelho aqui. Não, aqui. Talvez aqui. Mas nós precisamos colocá-los aqui definitivamente. Esses adversários, Emmanuel nos diz, lembremos-nos de que Jesus, até hoje, está trabalhando no auxílio aos inimigos. E o único caminho por ele escolhido para esse apostolado de amor é o caminho do sentimento. Porque só aquele que sabe conquistar o coração dos adversários pela cooperação e pela boa vontade pode efetivamente inflamar-se ao sol do amor eterno com a vitória sobre si mesmo na subida espinhosa e santificante para a glória imortal. Então, é mortificação? É. Mortificação do nosso orgulho, mortificação da nossa vontade egoísta, mortificação da nossa vaidade, porque precisamos engolir o nosso orgulho para fazer silêncio diante de uma iniquidade que o outro está fazendo e encher nosso coração de camadas e camadas e camadas de misericórdia. Mas, Marisa, como é que a gente tem misericórdia numa situação dessa? Como é que eu vou ter misericórdia de alguém que tira a vida de uma mãe com uma criança no colo de maneira bárbara? Lembrando que eu sou espírito, que nós somos espíritos e que se eu, que não mato mais, que não esfolo, que não roubo, quero crer, né? De nada nem de ninguém. Se eu ainda tenho um passado escabroso para expiar, vamos olhar para o nosso irmão que hoje está fazendo isso e lembrar da nossa eternidade e que ele também é eterno. E vamos só vislumbrar um pouquinho da dor que essa criatura vai sentir mais adiante. E muitas vezes esse mais adiante não é nem na outra vida, é nessa mesmo. Vamos lembrar que o outro que está errando está construindo a sua dor. Eu estou aqui já resolvendo a minha, a duras penas. Ele ainda nem se deu conta de que vai ter que resolver a dele. Então, a misericórdia começa com o discernimento. E para discernir, eu preciso conhecer. E para conhecer, eu preciso ter propósito de praticar. A misericórdia, gente, ela não nasce pronta. Ela tem que ser engendrada com entendimento, com discernimento e com boa vontade. Sempre boa vontade, que é o que nos é exigido hoje. Boa vontade para comigo mesma e boa vontade para com o outro. Qual é o caminho? Humildade e caridade. Eis o que não cansa de recomendar, nos diz o Evangelho. Então eu preciso querer o tempo todo ter boa vontade para com o outro. Ter boa vontade para comigo mesmo, ter boa vontade para entender que esse processo de transformação, de transição da humanidade começou lá no século XIX com a chegada do Consolador Prometido e que agora nós estamos começando a passar pelo seu ápice, lá na crista. E nós precisamos entender isso e engendrar dentro do nosso coração e do nosso entendimento paciência, que é outra virtude na qual nós viemos com pouca ou quase nada. Tem gente que confunde assim, ela faz tricô, quanta paciência. Não, gente. Tricô é uma coisa mecânica, que você vai entender os pontos, você vai engendrando. Paciência é quando você bota, como o Chico nos recomendou, a água da paz na boca e fica com a água até passar a vontade de xingar o coleguinha. Isso é o início da paciência. Quando a gente coloca aquela água na boca e a gente não trata mal o companheiro de jornada, aquele que palmilha conosco, a gente já viu que é o inimigo. Então eu preciso entender os processos de adquirir essas virtudes e utilizá-los. São coisas pequenas, comezinhas. O Chico, seu José Maria nos disse, o Chico ele não era só uma pessoa educada,
ele tinha filigranas de educação, ele era fino. Ele era incapaz de chamar a atenção de um dos seus companheiros na frente de alguém, e nem em particular. Sabe o que ele fazia? Ele contava histórias. Ele contava muitas histórias. Certa vez, o Chico tinha acabado de perder não, o Valdo Vieira tinha desencarnado. E o Valdo encerrava no coração do Chico as suas esperanças do porvir. E Chico estava sentado no final de tarde, na soleira da sua casinha, que ficava atrás do centro espírita, e ele estava se lamentando, assim, ele estava triste, e chorando a partida do irmão, né? E aí ele estava pensando assim, meu Deus, se eu quiser voltar para Pedro Leopoldo, eu não tenho 5 cruzeiros no bolso. E de repente se abriu um panorama para ele, uma luz tão intensa, e que dessa luz, um espírito que no dizer de Chico, em luminosidade, em escala evolutiva muito superior a Emmanuel, mas muita coisa superior a Emmanuel. E esse espírito chegou, o saudou e disse, eu vim aqui da parte de nosso Senhor Jesus Cristo te fazer uma pergunta. Chico, quando você perdeu a sua mãe, aos 5 anos de idade, você guardou mágoa do Senhor ou revolta? Não, Senhor. Chico, quando você foi impedido de estudar por motivos outros e diversos, por algumas pessoas, você guardou mágoa do Senhor? De forma alguma. Chico, ele continuou repetindo a pergunta. Chico, quando você perdeu novamente a sua segunda mãe, você guardou mágoa do Senhor? De forma absoluta. Eu já entendi que a vida é eterna. Chico, quando seu irmão José, que era seu estejo, seu companheiro de jornada, se foi de repente, você guardou mágoa do Senhor? Eu chorei muito, respondeu o Chico, e às vezes até hoje choro, mas de forma alguma eu guardei mágoa do Senhor. Chico, quando seu companheiro Valdo foi embora, você está guardando mágoa do Senhor? Em absoluto. Eu choro o companheiro que se foi e que sei que daqui a pouco estará aqui perto de mim, mas sinto falta, mas em forma absoluta eu guardo mágoa do Senhor. E aí, como se ele estivesse recebendo instruções de mais alto, daqui a pouco ele fez um silêncio, aquele espírito, daqui a pouco ele volta e diz, Chico, o Senhor manda lhe dizer que de hoje em diante nada mais lhe faltará. Tudo o que você necessitar lhe será provido. Porque você, Chico, foi um servo humilde, é um servo humilde e entendedor da vontade do Senhor. Então nós ficamos pensando, quantas vezes nós nos magoamos por coisas pífias e vãs, quantas vezes nós nos machucamos e machucamos os outros por coisas tão pequenas. Quantas e quantas vezes perdemos noites e dias e vidas cultivando um sentimento porque o nosso amor próprio foi ferido, porque o fulano, beltrano, cicrano, porque papai, porque mamãe, porque filhinho, porque a sogra fez isso, fez aquilo. Quantas vezes clamamos, blasfemamos aos céus porque eu não tive isso, porque eu não tive aquilo. Mas nós esquecemos que existe uma virtude, na qual muito pouco falada, porque nosso orgulho não deixa, e se chama obediência ao Senhor. Porque nós somos muito orgulhosos, nós confundimos obediência com submissão. E como um potro selvagem no pasto, a gente chicoteia a coice para tudo quanto é lado, quando vemos a nossa vontade não ser realizada. Como crianças mimadas, blasfemamos ao Senhor, mas obediência a Deus é sinal e marca do divino em você. Precisamos olhar para as situações que nos permeiam e entender a hora de abaixar a cabeça e dizer, Senhor,
seja feita a sua vontade. Entender o não da vida e agradecer o não da vida de joelhos, porque aquele não te impede de cair mais ainda. Então nós precisamos ser obedientes. A obediência é virtude de quem coloca a sua verdade acima da sua cabeça. Trabalhar com Jesus, olha o convite. Trabalhar com Jesus na restauração da fé viva entre os homens é a grande tarefa do momento, a que os discípulos sinceros do Evangelho não podem fugir. Nós não podemos fugir. Eu adoro música, mas eu não sei cantar e nem quero aprender melhor, não é da minha alçada nessa existência. Mas eu amo o cancioneiro espírita. Existe uma música que ela foi psicografada pela médium Brunilde do Espírito Santo. E o espírito era Dolores Duran. E ela diz assim: se quiseres sentir a paz dentro de ti, escuta, meu irmão. Faze silêncio e espera que volte a primavera na força de uma oração. Transforma teus soluços em risos de esperança no amanhã que vem. E depois da tempestade, surge sempre a bonança, agora ou mais além. Em tua longa estrada, só tu tens o poder de transformar espinhos em flores, olha elas aí, perfumadas, que ao sol da confiança enfeitem teus caminhos. Confiança. Olhando ao teu redor, verás que almas tristes te pedirão amor. Tua tristeza esquece. Sorri, ampara, aquece, seja o irmão quem for. Sofrendo chuva e vento, o trigo doura os campos, sem falar de sua dor. E quando a nuvem passa, a terra generosa desabotou em flor. Imita então a natureza, que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, no céu se acendem estrelas até o amanhecer. O nome dessa canção é Cantiga de Paz. E essa é a receita para a nossa paz. Quando essa dor que você carrega estiver danada de doer, silencia numa prece saída do seu coração e engendra um sorriso. Como Madre Teresa dizia, tens todo o direito de chorar. Chora no seu quarto, depois enxuga a lágrima e coloca no teu rosto o melhor sorriso, porque o bem, a luz e a paz virão até você pela paz que você oferecer no sorriso que você carregar. Essa é a canção, é a receita da paz. E nós, que já queremos ser discípulos do Evangelho de Jesus, nós precisamos nos lembrar disso todos os dias, porque o Chico, gente, ele tinha a catarata, a dor nos olhos. Seu José disse que muitas vezes ele ensopava uma fralda de álcool 70 e colocava em cima do peito e ficava até às 6 da manhã trabalhando na psicografia. E certa vez, para dar só uma palhinha do que esse espírito grandioso, cheio de bons exemplos para que nós copiemos, nos ofertou de renúncia, de entrega, de espírito de servir sempre e cada vez mais. Certa vez, seu José nos contou que lá para as 4 horas da manhã, o Chico, com a dor imensa no peito, trabalhou com aquela fralda embebida em álcool 70 em cima do peito. E aí um jovem casal que havia ido para lá numa caravana de São Paulo, chegou todo faceiro, com uma criança de 3 anos no colo, e perguntou: Chico, a mãe, a jovem senhora, falou: o sonho da minha filha é tirar uma foto com você. E o seu José falou: estamos longe da perfeição, o Chico foi um mestre, mas naquela época, então, a gente não tinha aprendido ainda nem um pouquinho. E eu logo olhei para aquela senhora e falei: sonho. Vê lá, se uma criança de 3 anos vai sonhar uma coisa dessa, isso é sonho da mãe. Ele disse que ele pensou, já julgou.
Mas o Chico era mais do que um médium. Ele era um amor em movimento. Ele olhou para o seu José. O seu José já ia apanhar a criança e botar no colo. Aí ele fez assim que não apanhasse a criança. O Chico se abaixa, fica na altura dos olhos da criança e pede para tirar a foto. E depois, mais tarde, ele falou: Zé, nosso Senhor Jesus Cristo, para vir à Terra, teve que abaixar muitos pixels da sua luz. Nós precisamos nos lembrar disso, gente. É uma lição e tanto. Nós precisamos abaixar para levantar a nossa luz. Nós precisamos dessa virtude que não se entra no reino dos céus sem ela, humildade. E o Cristo era humildade. Francisco de Paula tinha a marca da humildade. Francisco de Assis, a marca da humildade. E o Chico Xavier era a humildade. Então, que a gente também comece a engendrar dentro do nosso coração essa virtude, a humildade. Porque ser humilde é ser grande sem fazer estardalhaço. E é muito difícil, né? Ainda mais nesses tempos de rede social. E a gente precisa se lembrar disso. Ser humilde é ser grande sem fazer estardalhaço. O silêncio divino. E como a gente já está no nosso finalmente, a última mensagem de Emmanuel. Trabalhadores da fé viva, cooperemos na solução da ansiedade mundial, por uma terra melhor, habitada por uma humanidade verdadeiramente humana. O evangelho palpitante de vida é o nosso roteiro. Boa vontade sincera, nosso lema. Serviço cristão, o nosso programa, o nosso propósito de todo dia. E desse modo, portanto, prossigamos avante na reedificação do templo espiritual da crença viva, da crença sincera, unindo as nossas esperanças em Cristo, rumo ao futuro glorioso, para a vitória da união de todas as atividades edificantes da fé com um só Senhor. Emmanuel está nos dizendo que só seremos felizes quando dermos as mãos para fazer com que a coletividade se levante para construir um mundo mais irmão, um mundo mais feliz. Foi por isso que o Cristo se imolou na cruz. Foi por isso que Chico Xavier, que Kardec perdeu sua saúde, noites e noites perdidas, sem comer, sem dormir, 435 livros escritos, renunciar ao eu em favor do todo. Não seremos felizes enquanto o coleguinha do lado não for feliz. Não seremos felizes enquanto o sangue humano correr na terra. Não seremos felizes enquanto passarmos indiferentes ao irmão caído na rua. Não seremos felizes enquanto a indiferença ditar os nossos atos. Só seremos felizes quando nós abrimos o nosso coração e deixar essa centelha divina transbordar, escorrer de nós, sem assinaturas, só fazendo a nossa parte, como um elo dessa grande corrente, como frutos de um amor infinito, porque o homem e a natureza, interligados no amor, refletem e refletirão toda a beleza da obra do Criador. Que a paz, o amor e o poder de nosso Senhor Jesus Cristo restaurem em nós e em toda a humanidade o reino de Deus e toda a sua harmonia. Muito obrigada, mas espera um pouquinho. Vitor, você pode colocar o vídeo para mim, por favor? Para terminar. Se eu tivesse influência, se eu pudesse realizar alguma coisa em benefício da comunidade, e se eu tivesse a menor autoridade para fazer isto, eu apenas repetiria para mim mesmo e para todos os nossos irmãos em humanidade, de todas as terras e de todos os idiomas, aquelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Amai-vos
uns aos outros como eu vos amei. Porque amor com esquecimento de si mesmo. Porque amor nada pedindo para si. O amai-vos uns aos outros foi superado pelo amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar alguém ou alguma causa sem pedir nada, sem esperar o pagamento nem mesmo da compreensão da inteligência do próximo, então é trabalhar por uma humanidade mais feliz, por um mundo melhor, pela extinção das guerras e pelo incentivo do progresso em bases morais convenientes para que nós todos estejamos no melhor lugar possível, que possamos ocupar no campo da vida humana, servindo ao Pai, ao Criador, a nosso Senhor Jesus Cristo e a todos os princípios cristãos, ou mesmo aos princípios mais nobres de outras religiões, para que, com o respeito mútuo, possamos vencer todas as barreiras e amar como o amor deve ser consagrado entre nós. Isto é, amor sem recompensa, porque todo amor que é possessivo, infelizmente, ainda é um amor muito parente, de grande parentesco com o amor dos animais.